Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Nutri. Sejam bem-vindos. Oi, Isaías, tudo bem? Boa noite. Vocês estão bem? Todo mundo chegando aí. Tudo bem? Olha, Elvira Cosolino, que honra. Babi, Aniana. Oi, amiga. Rafa chegou. Kemelin. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão gostando. É muito bom, né? Conhecer outras pessoas, outras experiências, né? Ver que todo mundo sofre um pouquinho também, mas que tem as recompensas. Oi, Marina. Marina chegou aqui. Oi, Ju. Oi, Tati. Tati, a nossa convidada da noite, chegou. Que legal. E ela já chegou chegando. Letícia, Girlane. Vou já colocar ela aqui, que eu também não gosto de perder tempo. Porque ela acabou de sair de uma live, não foi, Tati? Eu vi que a Tati estava em outra live. Ei, Tati! Olá, tudo Tudo bem? bem? Engatou uma na outra, né? Aham. Eu Menina, vi. eu vou engatar uma na essa, depois dessa tem mais duas. Eita! Sério? Hoje eu tenho 4 lives, de 5h30 até 8h30 da noite, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Uau! Que coisa boa! Mas é bom, né? Porque a gente vai ficando animado, né? Ficando gás, vai engatando uma na outra. O cansaço bate depois da última, né? Quando você para, aí você pensa, uau, cansei. Porque as pessoas acham que não cansa, né? Né, Mas mas tem hora que. Mas é por isso também que eu até marquei todas uma atrás da outra, assim, pra tipo assim, pra poder já, como se diz, a hora que você entra, eu tô como se eu estivesse numa sala de aula. Porque acaba que um assunto também meio que tem a ver com o outro, não desvincula uma coisa da outra, entendeu? exatamente. Gente, para quem não sabe, a Tati é professora, né? Também. Vou deixar você se apresentar, né? Nossa convidada da noite. Eu tenho certeza que a maioria já te conhece, mas vou deixar você se apresentar aí, né? Falar um pouquinho aonde você mora, qual a sua idade, né? Porque a área que você atua hoje, né? Eu sei que você é professora, mas eu não sei se você faz mais alguma coisa. Fica à vontade. O tempo é seu, o espaço é seu. Eu vou te fazendo algumas perguntas e a gente vai batendo papo aqui, tá bom? Fica à vontade. Combinado. Primeiro, brigadão pelo convite. Fiquei muito, muito honrada, né, de ser convidada, de entrar para esse time aí que está junto com vocês nessa semana, para poder falar de alimentação coletiva, de One. É uma área que eu sou apaixonada desde a época da universidade. Eu me descobri na universidade. Uma das perguntas é essa, eu vou contar para vocês. Tá? Não entrei na nutrição pensando em fazer isso, também vou contar, mas enfim, meu nome é Tatiana Evangelista, né? Me formei em nutrição tem 15 anos, esse ano eu faço 15 anos de formada, me formei em 2005 na UFG em Goiânia. Trabalhei durante praticamente 8 anos em Goiânia, sendo professora. Eu comecei a dar aula 1 ano depois que eu me formei. Que eu me formei com 6 meses, eu entrei para fazer um mestrado, e depois de 6 meses que eu estava com o mestrado, eu comecei a dar aula. E eu nunca mais parei. Tem 7 anos que eu estou numa universidade federal, então hoje meu trabalho principal é a docência. Ainda faço algumas consultorias, voltei a fazer algumas consultorias, na verdade, no último ano que eu terminei o doutorado, mas numa frequência muito menor, por questão das próprias demandas da universidade. Mas sempre trabalhei, fiz projetos de extensão, projetos de pesquisa dentro de restaurantes, da área da alimentação coletiva, porque uma coisa que eu sempre prezei muito é a conexão da prática com a teoria. Tá? Eu acho que a teoria ela é extremamente importante, mas eu preciso de colocá-la na prática para eu poder conseguir mostrar para o meu aluno, para o nutricionista estar ali estudando, como que aquilo funciona. Porque é uma coisa que eu defendo com unhas e dentes. A teoria se aplica na prática, tá? Quando alguém fala que a teoria não se aplica na prática, na minha opinião, isso é só uma historinha de preguiçosos que não gostam de estudar.
tá? Eu posso dizer que a teoria ela precisa ser adaptada à prática, talvez, mas dizer que ela não se aplica são coisas bem diferentes, certinho? Então, é uma coisa que eu falo com muita tranquilidade. Então, hoje eu fiz um mestrado em 2006 até 2008, aí depois eu fiz um doutorado, terminei o doutorado tem 1 ano, tem especialização na área de processos educacionais, na área de gestão de pessoas, na área de planejamento de controle de produção, na engenharia de produção, e aí eu venho estudando, assim, né, sou Master Coach, né, com formação na Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, hoje estudo muito sobre a questão de inteligência emocional, né, voltada para a questão, principalmente para o consultor de alimentos, para o nutricionista, porque para mim a minha missão é realmente contribuir com essa área, entendeu? É realmente contribuir com esses profissionais para a gente poder trazer para o mercado profissionais mais confiantes, né, mais seguros, e pessoas estudiosas, pessoas que realmente são responsáveis pela área de atuação, pelo compromisso que tem com a sociedade, assim como, né, com a produção de alimentos, com o dono do restaurante. Então, esse é o meu, assim, um pouco da minha formação, é isso aí. Certinho? Acho que é isso, né? Nasci em Catalão, mas hoje moro em Palmas, no Tocantins. Né? Nesse momento, especialmente, eu estou em Goiânia, na casa dos meus pais, em função da pandemia. Eu vim para passar uns dias, para poder passar... foi meu aniversário essa semana, tem o Dia das Mães, então eu vim para essas comemorações, essas datas, e estou, né, retornando aí em breve. Como a gente está fazendo tudo online, então, de certa forma, a gente acaba tendo uma flexibilidade de estar em qualquer lugar, né? Porque a gente continua fazendo do mesmo jeito. Então, um pouquinho da apresentação é isso. Legal. Parabéns, viu? Você fez aniversário esses dias, né? Segunda-feira, anteontem. Tudo de bom para você. Uau, que riqueza, né, de currículo, né? Que bagagem fantástica, sensacional. Eu acho que tem uma aluna sua aqui, ó, que falou. A Thaís. É uma professora maravilhosa que nos faz nos apaixonar pela UAM. Que bom, né? Porque, assim, a gente mandou um texto pré-organizado para todas vocês com algumas perguntas, né? Mas pelo fato de você ser professora, eu e a Rafa, a gente estava conversando um pouco ontem, e assim, não posso deixar de tratar desse assunto com você, porque a gente já conversou com as outras pessoas que estiveram conosco, são profissionais fantásticas, que também concordam, né, com a gente, mas assim, você tem uma visão de dentro, né, da universidade, você está lá. Aí eu quero dividir isso com você, né? A gente tem uma visão de que a graduação coloca a gente para fora, né? A gente sai da graduação muito fraco nessa questão da UAM, né? Com pouca bagagem mesmo do que de fato é o mundo de uma UAM, de uma consultoria, então nem. Mas assim, na UAM, pelo menos eu, quando me formei, né, tem 12 anos, eu não sei como está agora, né? Por isso que eu quero trocar essa figurinha com você. O que você enxerga aí? Você acha que as universidades, você que está com o olhar mais dentro lá, as universidades precisam, né? O que dá para fazer? O que dá para melhorar nesse aspecto? Ou você tem uma visão de que já melhorou? Como que é isso, né? Porque hoje a gente vê a safra das nutricionistas saindo, assim, bem... eu hoje moro no estado do Ceará, eu sou do Rio de Janeiro. Eu hoje moro no estado do Ceará. E eu vou fazer 3 anos aqui. Eu tive muita experiência trabalhando aqui em grandes unidades, com contrato grande. E trabalhei com nutricionistas recém-formadas e vi que não tinham base, entendeu? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Até para comentar com vocês, a minha tese de doutorado, eu estudei a formação do nutricionista, a formação acadêmica do nutricionista na área de alimentação coletiva no Brasil. Então, eu na época meus dados são de 2017, então na época eu estudei, eram 535 cursos, a gente conseguiu ter acesso a 70 ementas das disciplinas na área de UAM. O que é importante a gente definir em relação ao nutricionista, né? Vamos pensar assim,
Vou fazer um pouco de uma história aqui rapidamente. O curso de nutrição foi criado no Brasil em 1939, né, na Universidade de São Paulo. E na época, o curso de nutrição ele vem para o Brasil, ele veio da Argentina para o Brasil, ele veio para cá para atender duas áreas da nutrição, a área clínica e a área de alimentação coletiva. Tanto é que em 1940 a gente tem a criação do SAPS, né, que é o Serviço de Alimentação de Previdência Social, onde a gente começa a ter a questão da distribuição de alimentos e eu precisava de ter um nutricionista trabalhando. Junto a isso vai vindo, né, a questão das indústrias que vão crescendo, as empresas começam a fazer montadoras de automobilísticas mais afastadas do centro da cidade, então as pessoas não conseguiam mais vir em casa para almoçar e com isso foi se surgindo essa necessidade do profissional. Nessa época, o Brasil passava por uma grande problema de desnutrição, de fome. Então, foi aonde esses SAPs, né, os serviços, eles vieram, os restaurantes dos SAPs, eles vieram em 1940 para justamente alimentar essa população. Então, era entregar comida para nutrir essas pessoas, tá? Em seguida, aí a gente vai ter a questão da merenda escolar, aí depois, em 1976, a gente tem a criação do PAT, que são duas políticas de saúde, onde tem uma atuação muito diferente do nutricionista. E depois disso que surge, né, a nutrição na área da saúde pública, da saúde coletiva, ou nutrição social. Então, a nutrição, ela não nasce na saúde pública, tá? Ela não nasce na nutrição social, ela nasce na área clínica para ser um braço do médico, tá certo? E ela nasce dentro, para a alimentação da população e é onde nasce o serviço de alimentação, que era o ASA que a gente tinha, né? Era Administração de Serviço de Alimentação. Beleza, então aí depois eu começo a ter essa terceira área. Até 1964, se eu não estou enganada, o curso de nutrição ele tinha 2 anos de duração. Né? Então, depois dessa data é que a gente começa a ter uma regularização maior dos cursos. Foi praticamente em 1999 que sai a legislação sobre a questão da parte de carga horária mínima para os cursos de nutrição de 3.200 horas. E em 2001 sai as DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos do Brasil. Né? E a gente tem as DCNs do curso da saúde, que elas possuem um objetivo muito semelhante, né, entre todas, que é formar um profissional generalista, humanístico, crítico, reflexivo. Isso é um padrão das diretrizes curriculares nacionais. E dentro da própria diretriz existe um parágrafo único que diz: nutricionista é um profissional da área da saúde, formado para atender o SUS, tá? Então, quer dizer, aí tem a Lei 8080, que cria o SUS nos anos 80 e tudo, e vem fortalecendo isso daí. O que acontece? Os cursos da saúde, eles acabaram tendo um foco muito para o SUS, muito para o Sistema Único de Saúde, muito para a saúde pública, mas o mercado demandou os profissionais para outros lugares, né? E a gente precisa precisa formar o aluno para ele atender o que o mercado também deseja. Tá? E aí é onde também vem muito a definição da diferença do que é uma universidade, do que é um centro universitário, do que é uma faculdade, tá certo? E isso tudo são definições diferentes. Quando eu vou para um centro universitário, por exemplo, que hoje no Brasil a gente tem mais ou menos, eu não sei o último censo, o último que eu falo de 2020, mas até ano passado a gente tinha 800 cursos cadastrados aprovados no MEC de nutrição, em presencial, fora do que a gente tem no EAD já, tá certo? Então, o que acontece em relação a essa questão dos cursos de nutrição? A maioria não é de universidades públicas. Universidades públicas, nós temos cerca de 76 universidades públicas que têm cursos de nutrição no Brasil, tá? E uma universidade, ela tem uma característica diferente de um centro universitário, de uma faculdade, de um instituto federal, tem umas outras denominações. Então, quando eu tenho um centro universitário, por exemplo, o foco é exclusivamente o ensino. E o foco é muito formar o aluno para o mercado de trabalho, tá? A universidade, ela não forma só uma pessoa para o mercado de trabalho. Ela tem um foco de formar um cidadão. Tá certo? Mas isso, aí eu vou falar agora da minha opinião. Agora eu tenho que estar falando a professora Tatiana, independente de qualquer outra coisa. É no mercado que as pessoas vão atuar. Então é para lá que eu tenho que formar também esse profissional, mesmo eu estando numa universidade particular ou numa universidade pública.
tá? Mas essa visão ainda, eu acredito que ela não é uma visão muito unânime para todo mundo. Quando eu pego a questão das cargas horárias dessas disciplinas que eu trabalhei, que são dados do meu doutorado, a área da alimentação coletiva é uma área que representa 12% da carga horária total do curso, entendeu? Em média, de 12% a 15%. Então, se eu pensar que eu tenho um curso de 3.200 horas, no Brasil a gente tem curso de até 4.500 horas, o maior curso que a gente tem é um curso em Porto Alegre, tá? Que ele tem 5 anos de duração e tem quase 5.000 horas de duração. É o maior curso. Mas tem uns 4 desse jeito no Brasil. A maioria está entre 3.400 a 3.800 horas. Esse é o padrão do Brasil, certo? E aí o que acontece? Se eu pegar, mas o mínimo é 3.200. Se eu pegar 3.200 horas e pegar 15%, eu estou falando em 320 horas, com mais 160, 420, eu estou falando em 480 horas, em média, entendeu? De um curso voltado para alimentação coletiva. Então, quer dizer, não dá tempo de dar tudo o que a gente precisa da prática. A gente acaba dando... É a área que mais emprega, né? É a área que mais emprega. O último trabalho que o CFN fez, que saiu em 2018... né, a alimentação coletiva e a clínica tá pau a pau ali, 30%, 30,8 uma e a outra 30,6, é um trem assim. A diferença é muito, muito pertinho uma da outra. Então, o que acontece? E com isso, então, a gente tem uma carga horária pequena dentro. E vem uma outra situação que vem somado a isso, né? Aí vem a questão das DCNs, né? Que o curso, quando ele monta uma grade curricular, gente, uma coisa que é muito importante. Quando uma universidade ela monta um curso, ela vai montar para atender aquela região, tá? Ela não monta para atender o Brasil inteiro, ok? Então, por exemplo, eu dou aula na Universidade Federal do Tocantins. Quando a gente montou o curso lá, foi em 2009, né? Há 11 anos atrás. Era o único curso, e nós fomos o único curso, até o ano passado, do norte do país, entendeu? Nunca teve outros cursos de nutrição no norte. Agora é que veio uma outra faculdade, que é uma faculdade em EAD, que é o Unopar. Mas até ano passado, a UFT era o único curso da área como é que fala? De nutrição no estado do Tocantins, perdão. No estado do Tocantins era o único curso. Qual que é a visão de montar esse curso no Tocantins? Foi justamente fazer o quê? Foi mostrar para atender o que aquela sociedade precisa. É uma região, por exemplo, que a gente tem uma carência de, por exemplo, de vitamina A. Né? Tem muita deficiência de vitamina A. Então, eu estou falando de quê? Eu estou falando de políticas públicas que atendam essa demanda. Entende? Então, qual é o foco que a gente precisa na formação desse nutricionista? Para a área da saúde pública. Então, na hora que vai montar um currículo para aquela região, eu vou focar em quê? Então, provavelmente, se eu fizer uma análise dos cursos que eu tenho no sudeste do país, e eu fiz essa análise no doutorado das ementas, a gente tem, em cursos do Sudeste, conteúdos mais voltados para a questão da gestão do que em outras regiões, por exemplo, tá? Mas, de uma maneira geral, por exemplo, empreendedorismo é um conteúdo que é abordado em 2% das universidades. Eu estou falando enquanto eu fiz uma análise de conteúdo, eu fiz uma análise do que estava na ementa. A gente tem que considerar, dentro do ensino, existe o que a gente chama de currículo oculto. O que é currículo oculto? É quando eu tenho uma ementa para seguir, mas o professor, ele extrapola aquela ementa. Só que também acontece uma extrapolação para os dois lados. Existe uma extrapolação para ofertar mais conteúdo do que ele precisa, e também tem, às vezes, aquele professor que oferta menos. Entendeu? Ele não oferta nem o que tinha que ofertar, né? Ele oferta dentro do que tem, mas ele oferta menos. Isso chama currículo oculto. E assim, eu pergunto para vocês, aqui eu acho que a maioria que está aí é nutricionista. Quem aqui leu ementa e acompanhou se o professor deu esse assunto, deu tal assunto? A maioria dos alunos não fazem isso. E isso é muito fácil da gente perceber quando a gente tem uma visita... como é que fala? Quando a gente fala de uma
de uma visita do MEC, quando faz análise com os alunos. Ah, não sei o que, muitas vezes a gente vê o quê? Os alunos falando que não receberam a ementa da disciplina. E muitas vezes ele recebeu, mas ele não dá valor nisso, ele não sabe o que é isso. Então fica por isso mesmo, ele não cobra do professor. Professor, aqui na ementa está falando que a gente ia falar sobre custos em restaurantes. Eu não entendi aqui, eu não vi isso daqui sobre custos. Entende? E aí somado a isso, vem outra questão também. Infelizmente, o curso de nutrição, apesar da área de UAN ser a área que mais emprega, mas ainda existe muito preconceito com essa área. Mas eu acredito, né? Eu tenho certeza que a gente já evoluiu muito. Eu entrei para fazer nutrição há 20 anos atrás. Eu entrei no curso de nutrição no ano 2000, em Ouro Preto, na UFOP, na Federal de Ouro Preto. Na época, quando eu entrei lá, e é um curso antigo, o curso da UFOP é um dos cursos mais antigos do Brasil. Nós, nutricionistas, éramos conhecidas na universidade como pica-couve. Era assim que a gente era chamada. Era assim, a gente chegava lá no RU para almoçar, aí tava lá todas as meninas e tal, e falava, pica-couve, entendeu? Então, assim, só para vocês verem o preconceito que existia, tá? Quando eu comecei a fazer estágio na área de nutrição e tudo, porque quando eu entrei na nutrição, eu entrei com foco para trabalhar na área clínica, não era para trabalhar em restaurante. Isso era em 1999, para falar muito a verdade, eu nem sabia que nutricionista trabalhava em restaurante, para ser bem a verdade. Eu fui descobrir isso quando eu entrei na faculdade. E na época eu fui fazer um estágio na área, na área de nutrição e tudo, fui fazer um estágio lá com o pessoal. E fui conhecendo, né, as demandas do nutricionista, o que ele precisava. E também fui identificando o quanto aquele profissional, ele era, tipo assim, desprezado, literalmente. Era aquela coisa assim, parecia que a área da nutrição clínica era uma coisa maravilhosa, né? E a área da UAN era aquela coisa, tipo assim, a sobra, entende? Isso sempre mexeu muito comigo, sabe? Sempre me incomodou. E hoje eu vejo nas redes sociais uma forma, né, de desmistificar essa cabeça, desmistificar essa filosofia, esse paradigma, essa maldição aí que as pessoas acabaram colocando na área da UAN. Mas o que eu já percebo? Eu já percebo que hoje a nutrição já tem uma conexão com a gastronomia muito maior. Quando eu me formei, eu não tinha essa conexão com a gastronomia. Eu não formei com essa informação. Entendeu? Com essas preocupações. Não foi. Mas o que eu aprendi com o tempo? Eu aprendi que, tipo assim, que a gastronomia é extremamente importante, né? E como eu sempre gostei de cozinhar, e sempre, né, uma coisa que eu aprendi desde criança, isso eu aprendi na minha casa, né? Quando eu era criança, minha mãe sempre colocou a gente para fazer tarefas de casa. Lavar louça, né? Depois que a gente foi ficando maior, a gente ajudava a lavar banheiro, a gente ajudava a arrumar a casa, e cada uma tinha uma tarefa, eu e minha irmã. E às vezes eu falava, nossa, que saco, não quero fazer isso, não sei o que. Eu falava, não, mas tem que saber, tem que aprender a fazer isso. Eu tinha 12, 13 anos de idade. Aí eu falava, não, mas eu vou ser rica quando eu crescer, eu vou ter gente que vai fazer pra mim, eu vou pagar pra fazer. Aí ela falava assim, pra você saber mandar, você tem que saber fazer. Como que você vai saber? Como que você vai saber explicar o jeito que você quer pra sua funcionária? Aí eu fazia, né? Então, assim, quando eu entrei para trabalhar dentro da UAN, fui fazer estágio e tal, eu percebi a mesma coisa. Para eu poder saber, para eu saber falar para o meu funcionário, eu tinha que saber fazer. Então, eu sempre tive o cuidado de, tipo assim, de tudo que eu pedia para um funcionário fazer, que eu ia ensinar, eu já sabia fazer aquilo. E eu tenho uma paixãozinha pela alimentação, assim, por fazer comida e tudo mais, isso desde criança. E eu fui vendo na prática que quanto mais eu me aproximava dos meus colaboradores, mais resultado eu tinha. E aí, no que eu fui juntando essas informações com a parte da teoria, porque aí entra a questão que eu tô te falando, que a teoria se aplica na prática, na teoria está escrito isso o tempo inteiro, né? Quanto mais proximidade você tem do funcionário, quanto mais você trata ele bem, quanto mais orientação ele tem, e isso tudo vai trazendo o quê? Né? Muito mais engajamento, adesão, enfim. E eu fui provando isso para mim mesmo na prática, tá? E aí, com isso, enfim, eu sempre falo sobre esses assuntos, ensino sobre isso, né? Uma coisa que eu falo muito sobre essa questão, então eu acho que a gente já teve uma evolução, entende? Hoje eu já vejo que, por exemplo, cursos de nutrição com disciplinas de gastronomia,
né, a técnica dietética muito mais conectada com a gastronomia do que aquela técnica dietética bem basicona, assim, sabe aquela produção de alimento bem simplesona. Hoje eu vejo que os professores já estão tendo essa preocupação de conectar mais com a gastronomia. Por quê? Porque o nutricionista ele vai formar, o que vai acontecer? Ele vai formar e ele não vai trabalhar só na alimentação institucional. Porque aí o que acontece? Os currículos mais antigos, das universidades mais tradicionais, a nutricionista ela formava para trabalhar muito na área da nutrição institucional, na área da alimentação institucional, e não da comercial. E essa é uma situação que mudou muito, entendeu? Por que que mudou? Porque o restaurante hoje, eu não tenho mais nutricionista só no restaurante da empresa, lá da indústria, da indústria automobilística, dentro do RU. Não, eu posso ter um nutricionista em qualquer lugar. Não é verdade? Então, a gente teve que se aproximar. Então, eu já vejo um grande avanço. Mas, acredito que a gente ainda precisa de muitos avanços para a gente realmente conseguir atender o mercado o que ele precisa. E outra coisa extremamente importante também, meninas, que eu vejo hoje com muita clareza dentro da minha área, dentro da nutrição, e não é só na alimentação coletiva, aí é em todas as áreas, o professor... ele é uma pessoa muito influenciadora. Sim. Extremamente influenciadora, entendeu? E, infelizmente, nós temos muitos professores que são muito negativos, entende? E aí eu posso quase que afirmar que eu tenho uma maioria de professores que colocam os alunos mais para baixo do que para cima. Entendeu? Que colocam o mercado, como se fosse assim, você vai se formar e você vai entrar no olho do furacão, entendeu? Ó, o mercado de trabalho é tipo um buraco negro, entende? É tipo um caldeirão, que você vai entrar e vai queimar lá dentro, entende? Então, assim, quem conseguir se salvar, ficar segurando na beiradinha lá do caldeirão é que vai sobreviver. E não é isso. Entendeu? E esse pensamento negativo, imagina durante 4 anos, você ouvir do professor assim, se você não estudar, você não vai ser nada na vida, não. Se você não estudar o mercado, você não vai dar conta. Olha, você vai ver o mercado, ele seleciona. Olha, porque é tal área, você está estudando para ser nutricionista de one, isso aí não paga nada. Porque aí uma colega aí escreveu aí que a maioria incentiva para a clínica e para a esportiva, justamente. Acho que são as únicas áreas que vão resolver a vida do mundo e não vai resolver. E aí, o que o aluno forma? Aí o professor faz assim, no dia da aula da saudade. Agora vocês são desempregados. É capaz de fazer umas piadinhas desse tipo. Entende? Tipo assim, olha, até ontem você era aluna, agora você é uma desempregada. O que você está criando na cabeça desses alunos? Medo. Eles já saem com essa preocupação, né? De que não vai dar certo, com pensamento negativo, né? A Rafa está perguntando aqui se você acha que o curso devia ter o padrão de 5 anos ou até 6, para poder preparar melhor o profissional para todas essas áreas. O que você acha disso? Vamos lá, gente. Eu já tive um pouco esse pensamento, tá? Eu já tive o pensamento de que a gente tinha que ter uma carga horária maior, que a gente tinha que ter muito mais coisa, porque a gente tem que colocar todo o aluno ali dentro. Hoje eu tenho uma visão muito diferente disso. Eu acredito que a área de one, ela precisava sim de ser repensada em termos de carga horária, na divisão da carga horária, mas não na carga horária a maior do curso, tá? Por qual motivo, gente? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Se eu aumentar a carga horária do curso, eu vou aumentar muito o tempo do aluno na universidade, tá? Quanto mais tempo eu aumentar esse tempo também do aluno na universidade, eu não... como é que eu vou dizer para vocês assim... não é a universidade que vai ser o grande diferencial da vida da pessoa, entende? Não é a universidade no sentido técnico do conteúdo, entendeu? É muito mais como você vai usar aquilo tudo que você aprendeu junto com outros conhecimentos agregados. E aí, gente, não vai ter curso nenhum que vai conseguir suprir isso, entende? A minha opinião não é aumentar a carga horária, é melhorar a distribuição das cargas horárias, entendeu? Isso é uma parte importante. E outra coisa que é importante, porque olha só, e outra coisa, além de ampliar o tempo do aluno
como é que fala? Além de eu ampliar o tempo do aluno na universidade, que também, tipo assim, isso ficaria dispendioso demais, dependendo. Pensa numa universidade particular. Hoje, um curso de 4 anos, ele está em média de R$ 1.200, nessa faixa. Imagina um curso de a pessoa pagar isso durante 5 anos, 6 anos, e às vezes ela só pode trabalhar meio período. A chance desse profissional desistir era muito maior. Entendeu? Então, assim, e hoje eu tenho certeza disso, gente. Uma coisa muito, muito importante, a gente pode até combinar uma outra live para falar sobre isso, porque não dá para falar sobre isso aqui, tá? Mas uma coisa muito importante, gente, o que demite um profissional não é conhecimento técnico, tá? Conhecimento técnico a gente aprende. O que demite uma pessoa do mercado é o seu conhecimento, é o seu comportamento, tá? É o seu comportamento diante das adversidades. E esse é uma das coisas que eu mais quero trabalhar que eu mais trabalho dentro da minha rede social e é o que eu mais quero trabalhar. É o comportamento do nutricionista no trabalho, tá certo? Isso já é comprovado, gente. Mais de 90% das pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico, cognitivo e são demitidas pelo comportamento. Então, você que é nutri, tá trabalhando e não tá gostando, que você foi mandado embora, você não se encaixa, isso tem mais a ver com o seu comportamento, talvez, do que com o seu conhecimento técnico. E o conhecimento técnico a gente aprende. Eu sou a favor de aumentar a carga horária, sim, aumentar a carga horária de one, redimensionar, mas não aumentar a carga horária de curso, tá? Isso não vai resolver. Eu já tive essa visão também, de achar que eu tinha que aumentar a carga horária. Mas hoje eu já provei por A mais B que não é por aí que a gente resolve o problema. Não, legal. Eu acho que dá uma olhada também, de repente, eu não sei como está hoje, né? Já tem muitos anos, mas na questão dos estágios também curriculares, né? Eu não sei como é hoje, mas na minha época aprendia-se muito pouco nos estágios, assim. A gente ia para o ano e ficava lá sentada ou contando ticket, na época tinha os tickets e tal, então assim. Porque isso como a correria também é muito grande, às vezes a própria nutricionista não conseguia dar atenção, né, que a gente precisava para entender. E a gente ficava lá, oi, o que está acontecendo aqui? Então, uma coisa que é muito importante a gente ter o cuidado é o seguinte, gente, em relação aos estágios. Aí agora, acho que a live acabou levando para outro departamento, mas eu vou aproveitar esse momento, tá? Gente, vocês que estão aqui, que são nutricionistas, a gente precisa se unir. Entendeu? Porque eu estou ajudar. Por quê? Uma coisa que é muito importante. Eu já fui atrás de local para arrumar estágio que eu nunca consegui sentar com a nutricionista. Ela sempre remarcava. Ai, porque eu não posso te atender hoje. Ai, porque eu não posso te atender não sei que dia. Gente, eu não sou boba. Entendeu? A pessoa, na verdade, ela não queria me atender porque ela não queria o estagiário. Só que as pessoas precisam de entender que um dia você foi aluno, um dia alguém te recebeu para você passar por essa etapa. Então, isso está no código de ética do nutricionista, gente, no novo código de ética. O nutricionista, ele tem a obrigação de receber o aluno de nutrição. Ele não pode se recusar. Se uma pessoa se recusa, ela pode ser denunciada junto ao conselho para ela poder, tipo assim, porque ela está indo contra o nosso conselho de nutrição. Então, eu acho que uma coisa muito importante é o profissional que está lá trabalhando se conscientizar da importância que ele tem na formação de outro nutricionista. E outra coisa também muito importante, falando dessa questão de estágios, aí para todas as áreas, tá? Sobre a questão do quê? A questão de você que está trabalhando, você não pode criticar nenhuma área da nutrição para um estagiário. Não é porque você é da clínica, você está fazendo estágio clínica. Ah, nossa, depois você vai para a área de one, tadinho, vai sofrer. Ai, porque é a pior área. Um nutricionista não pode fazer isso com o aluno. Sabe por quê? Você está fazendo uma coisa da sua crença, da sua experiência. Você não pode levar isso para um aluno, uma situação que é sua. Se você não gosta da outra área, é problema seu. Mas a partir do momento que você está recebendo um aluno, você, nutricionista, é um educador. Lembra que eu falei que todo professor é uma pessoa que influencia muito ao aluno? Se você for uma preceptora de estágio que critica uma área, que denigra a imagem do profissional, que não trabalha com ética, você não está sendo um bom educador. E você também pode ser denunciada por uma atitude desse jeito. Tá certo? Então, assim, muita atenção.
Eu sempre amei ter estagiário. Inclusive, eu acho que tem até, acho que a Natane lá de Barra do Piraí, eu acho que ela estava na live aí, ela foi estagiária minha lá na Quinutri, lá em Piraí. Eu sempre gostei de ter estagiário. E eu vou te falar por quê. É um sentimento meu, tá? Quando você ensina, você aprende. Então, o estagiário, ele vem fresquinho da graduação, no gás, querendo aprender um monte de coisa nova, que para ele é novo, que para você já está batido. Mas quando você vai orientar esse estagiário, quando você vai ajudar ele, mesmo que a princípio você acha que você está perdendo o seu tempo, você está se reciclando, porque eles têm coisas novas para trazer para você. Então, eu amo ter estagiário, eu gosto. Então, se você fosse das minhas áreas aqui, ó, dava certo. Mas tem gente que eu sei que realmente não gosta, porque acha que eles são invasivos, porque eles são curiosos, perguntam muito, mas a gente precisa dar essa oportunidade mesmo, né? Um dia a gente teve lá do outro lado. Mas voltando aqui para o nosso foco, que a gente se empolgou, mas isso é muito bom. E é importante, é o que a Rafa falou. O objetivo, a nossa ideia, né, de ter essas lives, de fazer essas lives, é realmente mostrar para as pessoas que nós estamos nos unindo. Independente do que cada uma de nós que estamos debatendo durante essa semana faça, nós somos uma classe unida, uma ajuda a outra. Mesmo nesse mercado digital, né? Uma tá aqui para ajudar a outra. Se alguém me pede uma coisa, olha, eu sei que a Tati, não sei, a mentoria. Ontem, por exemplo, na live perguntaram, vocês fazem mentoria? Não, a gente ainda não faz. Mas a Thaisa faz. E aí ela falou, não, eu faço. É isso, a gente tem que perder esse medo. Alguém falou aqui nos comentários que o nutricionista às vezes tem o medo de ter o estagiário e depois perder o posto. A gente não precisa ter medo, a gente tem que ter segurança no que a gente faz. É o que você falou, é muito do nosso comportamento. Então, se você tem um bom comportamento na sua unidade, por que vão te tirar de lá? Não tem sentido, né? A não ser, claro, por uma questão financeira, uma questão política, aí é outro viés que eu não quero entrar. Você não tem que ter medo. Pelo contrário, você tem que estar ali para ajudar aquele profissional para que ele saia dali melhor do que você. Pelo menos a minha visão é sempre essa, sabe? A gente precisa ser bom. A gente precisa tentar fazer pessoas melhores. As pessoas que passam por você tem que levar alguma coisa boa. Né? Eu vejo assim. Então, E o medo, gente, está muito conectado com alguma coisa que você provavelmente está deixando de fazer. Entendeu? O medo está conectado com alguma coisa que você ainda sabe que poderia fazer melhor e não faz, entendeu? E aí você tem medo. Porque, gente, todo mundo sabe o que faz de certo e faz de errado. Isso daqui não tem jeito. Você não esconde para você mesmo. Tá? Então, quer dizer, às vezes a pessoa, ela tem esse medo, né? Ela tem essa coisa, por quê? Porque ela sabe que ela, de repente, deixa a desejar em alguma área, entende? Então, às vezes ela tem medo ali daquele estagiário começar a se destacar, porque na história a gente tem situações desse tipo, né? Por exemplo, nutricionista, uma pessoa vai lá tirar as férias da nutricionista que estava de férias, né? Ou a nutricionista fica grávida e vai lá tirar a licença maternidade. E aí o profissional que vai, às vezes, acaba se destacando. Também existe um outro lado também. A gente não vou só falar que o profissional não faz o que tem que ser feito. Infelizmente, às vezes, tem aquele profissional que entra, que ele também faz, às vezes, mau caráter e tudo mais, e age de uma maneira para prejudicar o outro colega, tá certo? Então, assim, acontece todas essas situações também. Eu acho que o mais importante é o quê? Aquela velha frase, né? Quem não deve, não teme. Então, se você está fazendo o seu trabalho bem feito, se você faz uma entrega, né, legal, se você faz uma entrega, gente, além do que você é pago, tá? Uma coisa que eu acho muito importante, eu já escutei assim, mas você está fazendo, você não é paga para isso. Gente, coloque uma coisa na cabeça de vocês. O nutricionista, você dentro de uma área de One, você é pago para resolver todos os problemas que aparecerem lá. Você não é pago para... eu sou pago para fazer só isso aqui. Não, você é pago para resolver problema. O que vier de problema é de sua responsabilidade. Entende? Então, assim, e pelo amor de Deus, sumam com essa frase da boca de vocês. Eu não sou contratado para fazer isso. Você é contratado... de dono.
Exatamente. Tipo assim, você tem que entrar no negócio como se você fosse o dono e tomar todas as atitudes que forem necessárias. Ah, porque eu dou o meu sangue. Não, nenhuma empresa quer seu sangue. A empresa está pagando pelo seu conhecimento, pela sua habilidade. Pela sua habilidade em saber fazer. Porque também ter conhecimento e não ter proatividade não resolve de nada, tá? Então, assim, resolvam problemas que vocês serão reconhecidos por isso. Tá? Agora, uma coisa que é muito importante, façam para depois querer ter. Tem muita gente querendo ter para depois fazer. E não funciona desse jeito. Tá? Existe uma pirâmide do indivíduo, eu até já falei sobre isso no meu Instagram, né? Que é a pirâmide, eu até chamei de pirâmide nutricionista, que eu dei uma aula falando sobre isso e coloquei a pirâmide do indivíduo. E aí veio um clique, falei, cara, eu vou criar uma pirâmide do nutricionista aqui. E até tô já com outras coisas prontas para falar sobre essa questão. Gente, o que é importante? Você tem que fazer para ter primeiro. A base da pirâmide ela é o seguinte: primeiro eu sou, depois eu faço e depois eu tenho. Então, assim, não, mas eu só vou fazer tal coisa para o restaurante se eu tiver um reconhecimento. Se eu tiver for paga mais por isso. Não, gente, faça, depois você vai ter. A pirâmide é assim, entendeu? O ter tá lá em cima. Então, isso é uma coisa que é importante. Entregue, tá certo? Entrega conhecimento, entrega conteúdo, entrega as coisas que o ter vai ser consequência, tá? Então, assim, eu sempre trabalhei com uma visão de dono, tanto é que eu já trabalhei em alguns lugares que pessoas perguntavam se eu era dona, eu falei, não sou dona não, mas assim, eu fui estudando as coisas e fui percebendo o quanto eu fazia certo sem nem ter tanta teoria disso, tá? Depois que eu fui ter na teoria, mas coisas que eu já fazia na prática, tá certo? É realmente isso, Cleila. Vista a camisa da empresa que você trabalha, tá certo? Seja realmente como se fosse a dona. Tem muita gente que você vai ouvir falar assim, fulano parece que é o dono da empresa. Quando você ouvir essa frase, você tá fazendo a coisa certa, entendeu? Você tá no caminho certo, entendeu? Quanto mais, às vezes, assim, vista como a chata, a exigente você for, é porque você está fazendo o trabalho bem feito, tá certo, ok? Então essa é uma dica aí que eu deixo, né, com muito carinho para todo mundo que está realmente na área, trabalhando, executando seu trabalho. É um ponto importante. Fantástico. E aí, nossa, muito bom. É muito bom conhecer pessoas, é fantástico. Como que é a Tati, assim, você sempre deu aula? Como é que foi a sua trajetória? Me explica um pouquinho. Então, eu entrei em nutrição, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Não, eu sempre dei aula, mas como é que foi a questão da nutrição na minha vida, na verdade? Na verdade, eu estudava, meus pais queriam que eu fizesse medicina. E só que eu era sempre gordinha, assim, não era gordinha, mas me achava gordinha, e sempre cuidei da dieta. Sempre tinha aquela coisa de comer, olhar caloria, não sei das quantas e tal. E na época eu morava em Uberlândia, em Minas Gerais, e lá na UFO não tinha nutrição. E só tinha medicina lá no final do ano. E na época eu peguei, olha como é que foi. Eu fui numa nutricionista em 1999, numa consulta. E na época ela me cobrou R$50 pela consulta. E aí quando eu peguei e falei, gente, R$50 a consulta, se eu atender 10 pessoas por dia, eu vou ganhar R$500. Se eu atender todos os dias da semana, eu ganho R$2.500. Bem, em todo mês eu ganho R$10.000, né? Eu falei, R$10.000 em 1999 era muito dinheiro, era um dinheiro bem legal. Tanto é que, tipo assim, eu faço o cálculo, eu conto a história para os alunos em sala de aula. Hoje, vou fazer uma consulta barata do nutricionista, é 200. Se eu colocar se eu fizer o cálculo 4 vezes mais, hoje eu estaria ganhando R$40.000. R$40.000 é um bom salário, concorda? E aí eu peguei e escolhi fazer nutrição. Aí eu entrei para fazer nutrição, e isso era o ano 2000. Aí eu decidi, quero fazer nutrição, porque eu vou trabalhar com consultório de nutrição. Aí eu entrei no meio de 2000 na UFOP, em Ouro Preto. E aí eu tinha um namorado. Na época eu vim para Goiânia, vim para a UFG e terminei meu curso na UFG. E quando eu vim para a UFG, eu fui fazer estágio, né? Eu tive uma oportunidade de fazer estágio. E aí aí que eu conheci a história da nutricionista de Wuhan. Eu não sabia que a nutricionista trabalhava em Wuhan. Uma nutricionista foi na faculdade fazer uma palestra para aquelas disciplinas de introdução à nutrição e tudo mais. E aí eu peguei e falei, cara, vou lá conhecer esse negócio. Aí eu peguei e fui lá, ela saiu da sala e eu saí atrás dela. Falei, eu queria fazer um estágio, eu tenho alguns horários livres.
eu vim transferida de uma outra universidade para cá e eu aproveitei todas as minhas disciplinas, então eu tinha uns 2 dias da semana livre. Falei, você deixa eu ir fazer estágio com você? Ela falou, claro que deixo. Falei, então, beleza. Então, combinei com ela um horário, isso era tipo uma terça-feira, sexta-feira eu já estava lá no restaurante para conhecer o restaurante. E na outra semana eu já comecei o estágio. Isso era o ano 2000, né? E era mais ou menos junho de 2000 nessa época. E só para vocês terem uma noção, eu não ganhava nada para trabalhar, não tinha nenhuma bolsa de estágio. E na época, o ônibus em Goiânia, ele era R$1, era 50 centavos para estudante. Então eu gastava R$1 por dia para ir e voltar lá. E um dos cálculos que eu fiz na época, se eu ficar na minha casa, eu gasto mais para comer do que eu gasto mais de R$1 para comer. Então eu vou para poder almoçar lá, pelo menos. Se eu já almoçar eu lá, já tinha eu já tava. Né? Não, total. Aí eu peguei e falei, já tô ganhando dinheiro, então já tá bom. E assim eu comecei a fazer o estágio. Eu ia 2 vezes por semana, uma época. Depois eu comecei a ir todos os dias, porque teve um período de férias e tudo. E nessa época eu aprendi muito sobre a questão de elaboração de cardápio, sobre compras, uma série de coisas. E nessa época eu descobri que a nutricionista desse local ganhava tipo R$2.000. E eu tinha entrado em nutrição para ganhar 10 mil. E essa pessoa tinha, na época, uns 20 anos de formada. Aí eu falei, o quê? Não vou continuar nessa profissão, não. Vou largar essa profissão, porque eu não vou trabalhar desse tanto para ganhar R$2.000. Aí eu peguei e tentei fazer outro vestibular, não passei e tal. Aí nisso veio a docência na minha vida. Porque aí o que eu fiz? Eu fui conversar com uma professora na época e ela me convidou para eu poder entrar num projeto de pesquisa com ela. Eu nem sabia o que era isso e tal. Ela falou, vamos. Eu falei, bora fazer. Aí eu comecei, entrei no PIB, fui fazer PIBIC, né? Fui fazer pesquisa. Então eu fui bolsista na universidade por 2 anos, fazendo pesquisa. E aí eu me descobri na docência. Eu falei, opa, peraí, eu quero fazer esse negócio aí de mestrado. E essa professora foi uma pessoa que me incentivou muito na questão do mestrado, né? Ela colocou na minha cabeça, tipo, você vai fazer mestrado, e assim eu fiz. Aí eu me formei durante a faculdade. Aí o que eu fiz durante a faculdade? Eu morava já em Goiânia, eu fiz estágio estágio extracurricular. Eu fiz estágio em 1 ano de hospital, eu fiz estágio em 3 UANs institucionais, fiz estágio numa UAN comercial, fiz estágio em creche da universidade, fiz estágio dentro do... como é que fala? Dentro da parte de escolas, justamente para quê? E na área também da Secretaria Municipal de Saúde, tudo extra, para eu saber aonde eu queria atuar. E uma das coisas que eu lembro direitinho, eu saí da faculdade e falei, eu nunca vou fazer um concurso de prefeitura na minha vida. Era um lugar que eu não queria trabalhar nunca na vida. E eu já saí assim, com o UAN que eu quero trabalhar. E aí, quando eu me formei, eu fazia estágio numa UAN comercial. Isso era 2005. Eu fui fazer a prova do mestrado e tudo. Eu formei eu colei grau dia 8 de março de 2005. E, tipo, no dia 9 ou no dia 10, a empresa, eu era estagiária, eles me convidaram para entrar como nutricionista. E nesse lugar eu fiquei durante 8 anos, até eu me mudar de Goiânia. E é uma empresa que até hoje eu tenho contato, a gente tem um relacionamento, a gente até troca algumas ideias, alguma coisa. E aí eu fui fazer o mestrado, continuei trabalhando, né, na área de... Aí fiquei trabalhando na área de UAN, fui fazer o mestrado, depois entrei para dar aula, porque esse era o meu grande objetivo, né? E aí eu fui para dar aula, eu dava aula e trabalhava na área de UAN. Eu já cheguei, enfim, eu já dei aula em 6 universidades, dei aula na UNB, dei aula na Unip de Brasília, dei aula na Unieuro em Brasília, dei aula na Unianguera em Anápolis, dei aula aqui em Goiânia, eu dei aula na Universidade Pontífice, na PUC, né, no curso de nutrição, dei aula na Camburi, e hoje eu estou na UFT, lá em Palmas. E já dei aula para nutrição, para gastronomia, para eventos, para estética e cosmética. Eu já tive uns 5.000 alunos, eu acho, aí, enfim, eu não sei nem quantas horas, uma hora eu preciso parar para ver quantas horas eu tenho, assim, de sala de aula. E aí eu continuei trabalhando desse jeito, já tive restaurante, já fui dona de restaurante também no meio disso, ainda acabei não dando certo, eu fechei. E aí fui embora para Palmas há 7 anos, né, eu fui para lá em 2013, aí eu entrei na universidade, né, lá na Federal, aí eu entrei no doutorado, porque era realmente uma coisa que a universidade é interessante ter a questão do doutorado. Terminei o doutorado tem 1 ano. Atualmente, né, já coordenei curso de gastronomia, tanto na PUC quanto na Camburi. Na UFT já coordenei o curso, estou na coordenação atualmente e já coordenei num outro momento.
Então, é isso. Essa é um pouquinho aí da minha trajetória. Então, eu saí da universidade sabendo que era o ano que eu queria trabalhar. Eu sempre soube disso, assim, isso não foi nenhuma novidade para mim. E isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos, sabe? Gente, durante o período de férias, eu particularmente, depois que eu entrei para fazer estágio nessa unidade de alimentação, que era uma UAM de autogestão, que era uma empresa de ônibus, é uma empresa de ônibus aqui em Goiânia, que era uma autogestão, eu nunca mais tive férias, entendeu? Eu tirava, tipo assim, 15 dias de férias, o resto eu fazia estágio as férias inteiras, né? Justamente para quê? Porque eu falava, cara, eu não quero perder tempo, eu não quero perder tempo de, tipo assim, eu vou formar para eu trabalhar numa coisa, para depois eu ver se eu gosto. Não, dentro da faculdade eu já tive essa visão, eu vou sair daqui sabendo o que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu nunca fiz atendimento na minha vida. Entendeu? Tipo, para falar que eu nunca fiz um atendimento de ambulatório, assim, de consultório, uma vez, quando eu devia ter uns 2 meses de formada, me convidaram para fazer uma substituição num local, tipo num centro de saúde, porque a nutricionista ia ter férias, e eu fiz ali uns 3 dias de atendimento para substituir. E foi até interessante, entendeu? Eu até acho legal. Mas eu realmente nunca trabalhei, eu nunca precisei de trabalhar em qualquer coisa, porque eu não tinha outra opção, entendeu? Eu sempre trabalhei na área de UAM e sempre apareceram oportunidades e, na verdade, eu tinha que dispensar. Eu sempre tive que dispensar as coisas, porque sempre apareceram muito mais coisas do que eu dava conta de pegar. E olha que eu ainda faço coisa pra caramba, entendeu? Então, assim, mas eu sempre tive que dispensar as coisas, entende? Eu nunca precisei ir atrás de nada. Uhum. Que coisa boa. E aí você falou, né, dos alunos. Se você pudesse dar um conselho para os que estão estudando e se formando agora, qual seria esse conselho? Primeira coisa que é muito importante, assim, se eu puder, um conselho que eu sempre dou para todo mundo: faça o estágio em todas as áreas da nutrição antes de formar. Porque, gente, é muito mais fácil eu ser empreendedor no CNPJ dos outros. E quando eu sou estagiária, é muito mais fácil eu chegar e pedir um estágio do que eu pedir um emprego, entendeu? É muito mais fácil eu chegar num restaurante e falar assim, olha, eu estou estudando nutrição, eu estou no 3º período, mas eu quero muito aprender. Você pode me ajudar? Eu posso fazer um estágio com você? Eu faço qualquer coisa que você quiser, entendeu? Qualquer coisa que você puder fazer, entende? Comecem pedindo estágio. É muito mais fácil você fazer isso enquanto estagiário do que enquanto nutricionista formada, você chegar e falar, pelo amor de Deus, agora eu sou uma desempregada, me dá um emprego, entendem? Então, assim, quando você é estagiário, você vai lá e pede, né, para fazer o estágio, as pessoas, elas são muito mais, vamos dizer assim, caridosas, amorosas com o estagiário, porque aí vem a visão do coitadinho, né? É uma pena as pessoas terem essa visão, mas aproveitem essa oportunidade, essa deixa do coitadinho e aproveitem isso. Então, assim, gente, nós estamos agora em tempo de pandemia, por exemplo. Então, se você está parado, porque a faculdade está parada, descobre no supermercado que você pode ir lá ajudar e trabalhar, se paramenta, coloca as ferramentas que precisam, os EPIs que precisam e vai a trabalhar. Você é uma pessoa jovem, o risco de contaminação é mínimo, mas se cuide, tá? Pelo amor de Deus, não é para ninguém fazer nada de errado, não. Mas assim, a padaria tá funcionando, vai lá trabalhar, vai ajudar essa pessoa, gente, de maneira... como? Gratuitamente. Moça, eu te falar, bom dia, tudo bem? Eu me chamo fulana de tal, faço nutrição, tô parada, mas eu queria vir, você tem luva aí, você tem máscara, eu vou ter todos os cuidados e tudo. Na minha casa não vou ser risco para ninguém, ou quando eu chego eu já tiro a roupa, tomo banho, entro, não fico de encostar no ninguém para não ter perigo de contaminar outra pessoa. Eu estou aqui para te ajudar. Gente, você vai ali, e é uma coisa que eu falo para os meus alunos até hoje, gente, que o professor tá, gente, para ajudar a gente. Manda mensagem pro professor, manda mensagem para mim. Tatiana, eu senti lá que preciso de um pop. Você tem? Eu tenho todos. Eu tenho o meu modelo. Você não gostou do meu modelo, você faz o seu, mas você tem pelo menos uma base para começar. Entendeu? E ali você monta um pop, você monta uma planilha de temperatura, né? Olha aí, uma recém-formada. Ana Paula, vai lá e oferece seu trabalho de graça.
entendeu? Vai lá pela comida, como se diz, entende? E fique lá 2 horas do dia, 3 horas do dia, 4 horas, o que você consegue. Eu não sei como é que é a sua realidade, se você tem filho, se tem que cuidar de alguém e tal. Dentro da sua possibilidade, vai lá, oferece seu trabalho gratuitamente. Pode ter certeza que quando isso tudo passar, você vai ser uma pessoa que vai ser lembrada por essa empresa. A chance de você ser contratado, e é uma coisa que eu estava falando na live, agora que eu estava, porque eu acho que a nossa daqui uns 5 minutos já deve estar para quase acabar. O que é muito importante, gente? A área de alimentação coletiva é a hora da gente estourar a boca do balão, tá? Isso. Por quê? Pessoal, as pessoas... A nossa hora. Chegou a nossa hora. Por quê? Escutem com muito carinho o que eu vou falar agora. Gente, as pessoas, elas vão ficar cada dia com mais medo de comer fora de casa. Elas vão querer comprar as coisas e fazer em casa, porque elas vão ter medo se aquele lugar é bem limpo, se aquele lugar segue as boas práticas, se aqueles funcionários estão bem cuidados. Então, ter a presença do nutricionista é uma questão de tempo das pessoas realmente, como é que fala? Das pessoas, elas falaram, cara, eu preciso do nutricionista aqui 40 horas na semana, eu preciso do profissional o tempo todo, para esse profissional estar ali circulando no meio do restaurante na hora do almoço, eu estar colocando informativos, eu estar orientando, eu estar ajudando aquele restaurante a trabalhar melhor os conteúdos das redes sociais, entendeu? Colocando mais informações que ali tem um profissional, que tem uma pessoa que cuida, que tem uma pessoa que está ativa, que está supervisionando, aqui você está seguro. É isso, gente, que nós temos que vender. Ter o nutricionista é ter segurança, tá? Eu vou até fazer um post sobre isso, o IGTV, me dê uma ideia, deixa eu só anotar aqui, ó. Ter o nutricionista, ter nutri, é ter segurança. É uma coisa que a gente precisa de vender para as pessoas, entendeu? Aí, ó, justamente, só se sentirem seguros, deixar os clientes tranquilos. Ana Paula, me manda uma mensagem depois no meu Instagram, no meu direct, que a gente conversa. Eu te passo o meu telefone para a gente trocar uma ideia. Gente, é isso. A gente precisa de vender o quê? Nutricionista segurança. Tá? É isso que a gente tem que vender para... E para isso, desculpa, eu te cortei, o nutricionista não pode ser inseguro. Você tem que ter certeza que você sabe o que você está fazendo. Você pode não saber muito bem como que você faz na prática, mas você sabe a teoria, então você vai conseguir. É só ir, vai, né? Você precisa ir. A realidade é essa. Né? E aí entra a questão, gente, da gente ter humildade, tá? Saber tudo, ninguém sabe, nem eu sei, entendeu? Agora, o que eu preciso de ir? Gente, eu preciso ir fazendo. Agora, sabe aquela frase, tem com medo, vai com medo, tem com medo, vai com medo mesmo? É isso, mas vai com responsabilidade, tá? Outra coisa que é muito importante, feito é melhor que perfeito. É isso, mas feito melhor que perfeito não é feito de qualquer jeito, tá? Então, isso é uma outra coisa que tem que ficar muito claro. Eu sou totalmente a favor do feito melhor que perfeito, mas não feito de qualquer jeito, tá? Então, assim, isso são pontos extremamente importantes. E outra, é igual as pessoas às vezes falam assim pra mim, Tati, quanto que custa um manual de boas práticas? Porque você tem 15 anos de formato, você cobra 5 mil reais pra fazer o manual? Claro que não. A diferença eu faço mais rápido que você. Só que, por que eu faço mais rápido? Porque eu já treinei mais vezes. Só que se você treinar, você também vai fazer mais rápido. Então, enquanto eu faço um manual, por exemplo, eu faço um manual em 2 dias, de repente você gasta 20 dias. Mas aí quer dizer, em 20 dias eu faço 10 manuais, entende? Mas quer dizer, no final das contas, todo mundo, a velocidade está conectada com o seu conhecimento, com a sua habilidade. Se você pegar, por exemplo, uma faxineira, uma coisa que eu gosto muito de comparar, porque até outro dia eu limpava a minha casa. Eu não tinha faxineira em casa. E aí, uma vez eu contratei uma menina para trabalhar, eu falava, gente, como é que é rápida desse tanto? Mas por quê? Ela faz isso todo dia. Ela limpa a minha casa de manhã, limpa a outra casa de tarde, ela faz aqui. Eu não, eu faço na minha casa uma vez na semana. Então, é claro que ela vai ser muito mais rápida. Agora, pega um livro para ler. Eu leio mais rápido, porque eu tenho mais habilidade. Montar uma aula. Eu vou montar mais rápido, porque eu tenho mais habilidade. Então, quer dizer, o que você tem mais habilidade? E o que você precisa de melhorar, tá? Um ponto muito importante. Tem uma ferramenta que chama SWOT. Não sei se vocês já ouviram. Na nutrição, às vezes, a gente acaba... Não é todo mundo que fala dessas ferramentas de qualidade, que fala das ferramentas de gestão. É um problema na nossa formação. Mas, assim, quem é meu aluno sabe do que eu tô falando. Mas a tradução de SWOT, a gente fala que é a fofa. É a gente analisar o quê?
quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas forças, quais são as nossas ameaças e quais são as nossas oportunidades. Então, olhe para você, mas olha com empatia, o que eu preciso de melhorar? Quais são as minhas fraquezas? Mas, e uma coisa que é importante, fraqueza não é erro, não é ponto negativo, não é nada disso, é fraqueza. É um ponto que eu preciso de melhorar. Mas aí não foca só na fraqueza. O que eu sou boa? Entendeu? No que eu sou boa? Então, beleza. Então, no que eu sou boa, eu vou focar bem grande naquilo. E no que eu não sou tão boa, eu vou estudar, eu vou melhorar. Tá certo? Então, enfim, espero ter plantado uma semente. Eu acabei de ler. A gente vai ter que marcar mais uma live. Vamos, e é só marcar e que eu venho. Numa boa, com todo carinho, pode convidar. Muito obrigada, viu? Gente, obrigada. Deus abençoe vocês. Tati, tem 25 segundos para se despedir aí. Ó, um beijo bem grande. Quem ficar com alguma dúvida pode ir lá no meu Instagram, me manda um direct. Vai ser um prazer receber vocês lá também. @Tatiana.evangelista. Um beijo no coração de todo mundo. Tati. Beijo. Deus te abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.